Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia lindo, dia 2 de junho. Faltam 24 dias para nossa conferência, amém? Nós estamos em contagem regressiva, com muitas expectativas, muitas expectativas. Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro. Amém? Estou muito feliz por tudo que nós estamos vivendo nesse mês de junho. Sinto que nós entramos com uma força violenta. Nós entramos no mês de junho diferente. Eu não sei se vocês sentiram, mas junho está diferente. Junho, ele está carregado de esperança. Junho está carregado de expectativas boas em Cristo Jesus, amém? E esse é o mês que nós estamos destronando todo o espírito de religiosidade. Depois a hora que eu preciso colocar muita coisa em dia, eu vou mandar uma oração para você estar declarando todo dia contra o espírito de religiosidade, amém? Da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua parentela, amém? Alexandra, acabei de assistir a unção de Elias. E como foi para você, Alexandra? Conta para nós. 18 horas eu tiro a unção de Elias. Quem viu, viu. Quem não viu, só lamento. Amém? A oportunidade está aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus poderoso. Sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 34 de Ezequiel, os pastores de Israel, certo? Nós vamos ler o 34, aí vai ficar o 35 para casa, o 36, o 37 é manto, o vale de ossos secos, 38, 39, e aí a gente vai ler o 40, acho que é o 41, né? Deixa eu ver. Se eu fiz a conta, 35, 36, 17, 18, 19, 40. 41. Aí fica amanhã, nós vamos ler o 41, amém? Gente, eu tô muito ansiosa pra conferência. Não é pouco, eu tô muito ansiosa. Muito. Eu estou assim... Meu Deus, eu tava fazendo reunião com o staff ontem, eu tava quase caindo. Eu falei, meu Deus. Eu tenho que viver um dia de cada vez. A partir de junho agora, eu tenho que viver um dia de cada vez. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver, na oração, apóstola, meu marido tinha acabado de chegar do mundão, você começou a expulsar e ele tossia tanto, muita tosse, libertação, tá? Essa tosse é demônio saindo. Essa tosse é os dardos inflamados saindo, amém? Tosse, espirro. Por isso, queridos, que eu falo pra vocês, a oração da madrugada que a gente faz, ela é uma oração diferente. É uma oração que eu faço voltado à libertação, voltado à proteção, voltado à intercessão profética. Amém? Glória a Deus. Então você vai ver que na madrugada, só de você entrar na oração da madrugada e escutar, você começa a ser liberto. E a sua casa começa a ser liberta. Tem gente, queridos, que endemonia do lado. Você escuta a oração aqui baixinho, pessoas ficam endemoniadas e são libertas do lado. No mundo espiritual não tem volume, tem frequência. Se tiver uma frequência de unção, acabou. Perdeu Satanás. Porque ali haverá libertação. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, é uma libertação. Então, você que começar a vir para a oração da madrugada, ficar ali 40 dias todo dia, eu te garanto, você vai ser liberto de coisas que nem você sabia. É um manto sobrenatural. E você sente no seu corpo. Você sente tontura, você sente as pontadas. É Deus desligando coisas de você, tirando coisas de você. E sem contar que na oração da madrugada o Senhor nos dá destino profético. O Senhor, você vê, hoje eu orei por crianças de novo, porque eu vejo o que vai acontecer. Então o Senhor, ele já pede pra gente nos preparar. Queridos, quem anda com Deus sempre está preparado, nunca está desavisado. É algo assim extraordinário. Amém? Coceira na cabeça e no corpo hoje.
são coisas sendo quebradas, principalmente dentro de maldições, obra de feitiçaria. Toda vez que a gente sente coceira no corpo, quando tá tendo a oração, tá sendo quebrado obras de feitiçaria, coisas que fizeram contra você. É tremendo, gente. Tremendo. Amém? É tremendo, tremendo, tremendo. Gente, todo tipo de sensação pode ser uma libertação das influências, uma libertação dos demônios. Eu já falei aqui para vocês, tem 3 níveis. Tem o nível de opressão, o nível de manipulação e o nível de possessão. Dentro desses 3 níveis há esses sintomas, amém? Dentro desses 3 níveis há esse sintoma, certo? Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento o teu povo, eu te apresento cada vida que está aqui agora, em nome de Jesus. E quero declarar que essa live está debaixo do comando, do controle do Espírito Santo de Deus. Quero declarar, Senhor, que o Senhor venha trazer sobre nós, Pai, a tua rema, a tua revelação divina, Senhor. Pai, nós entramos na sua total dependência hoje, sempre, todos os dias. Amigo Espírito Santo, que seja você através de mim. Que a partir de agora você me tome, Espírito Santo, em revelação dentro da palavra de hoje. E que o nosso devocional venha bradar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos primeiro ali ler nosso capítulo. Para quem não é novo por aqui, a gente lê um capítulo na live 6 em casa. Esses 6 capítulos em casa, você pode escutar ele em audiobook ou ler ele se você tiver esse tempo para ler. Na Global, a gente lê a Bíblia 2 vezes por ano. Nós começamos esse ano, certo? Então, agora, dia 13, nós terminamos a Bíblia e nós vamos começar de novo pelo Novo Testamento. E eu te convido a começar e dar início à leitura. Amém? E aí você fala, mas eu não tenho esse tempo. Pega lá, a versão do Cid Moreira é muito boa. Pega lá a versão do Cid Moreira. Amém? Escute a Bíblia, dirigindo, indo para casa. Você não tem noção o que a palavra de Deus pode fazer no seu DNA. Amém? Os pastores de Israel, Ezequiel 34. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores e os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmo. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Oh, como eu gosto da palavra. Vocês bebem o leite, vestem-se com lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram os doentes e nem enfaixaram os que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-se com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalham e se tornam presa fácil para qualquer animal selvagem. Gente, essa palavra aqui, não sei se você está entendendo, mas eu tenho orado. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu a procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram o meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram as minhas ovelhas. Quando elas se perderam, cuidaram de si mesmo e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Não permitirei que continue pastoreando o meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. Meu Deus, o bom pastor. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram.
Espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão, eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta à sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugares para descansar. Diz o Senhor soberano: procurarei as perdidas que se desgarram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e as fortalecerei as fracas, destruirei, porém, as gordas e as poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Quando você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos, também precisam pisotear o resto. Não lhes basta beberem a água pura, também precisam enlamar o resto, porque o meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisoteiam e beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano: certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as ovelhas magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para o meu rebanho doente e faminto, até que se espalham para terras distantes. Portanto, salvarei o meu rebanho, e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho, porém sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, e ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. E eu, o Senhor, falei. Aliança de paz do Senhor. Farei uma aliança de paz com o meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor do meu santo monte. E num devido tempo enviarei as chuvas de que precisam e haverá chuvas de bênçãos. Os pomares e os campos do meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e os resgatado daqueles que os escravizaram, eles saberão que eu sou o Senhor. Não serão mais presa para outras nações, nem serão devorados por animais selvagens. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Tornarei a sua terra conhecida por suas colheitas, e eles nunca mais passarão fome e nem sofrerão os insultos das nações estrangeiras. Desse modo saberão que eu, Senhor, seu Deus, estou com eles, e saberão que eles, o povo de Israel, são meu povo, diz o Senhor soberano. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu, Senhor soberano, falei. Amém? Então, essa palavra aqui, pega a visão agora. Essa palavra aqui, Deus está falando assim, que Ele vai colocar a mão dele sobre todos os pastores. Essa aqui é uma palavra profética, queridos. Pastores que têm alimentado só o seu próprio ego, o seu próprio altar, e não têm dado alimento à ovelha. Deixa eu falar uma coisa para você. O que prende uma ovelha ao ministério não é a cerca, é o alimento. Se essa igreja tem alimento, a pessoa não quer nem saber. Ela pode visitar qualquer lugar, qualquer conferência, ela fala: na minha igreja tem alimento sólido. Lá na minha igreja eu cresço. Lá no meu ministério tem pasto verde todo dia, tem comida fresquinha todo dia.
E eu sou muito perseguida por pastores, não creiam vocês que não. Eu sou muito perseguida porque eu entrego tudo. Porque eu entendi que ruptura é quando você aumenta a visão, o conhecimento e a amplitude de uma pessoa. O conhecimento manifesta o reino. E eu, queridos, além de proporcionar conhecimento, eu levo o povo para buscar o Senhor. E muita gente tem raiva de mim por causa que eu entrego. Amém? E eu quero dizer algo aqui para você. O que mantém uma pessoa no ministério não é a cerca, não é a doutrina, é o alimento espiritual. Porque todo mundo quer crescer espiritualmente. Todo mundo quer romper. Aí tem gente que fala assim: apóstolo, eu tava 20 anos dentro de uma igreja, eu assisti seus vídeos no YouTube. Tem gente que vai na conferência só para me agradecer e falava assim: eu tava 14 anos, paralisada. Nunca vivi isso, eu comecei a assistir seu vídeo, eu comecei a viver o sobrenatural. Então, queridos, o conhecimento, ele manifesta o reino. Então, eu vou trazer aqui uma exortação antes de ministrar a palavra que eu tenho hoje. Bíblia, jejum, vida de oração. É só dentro disso que você vai viver o seu sobrenatural. Não adianta você querer viver o sobrenatural sem estar com alicerce. É igual eu falei ontem. Tem muita gente que quer só o xararará, quer só o sobrenatural. Se não tiver base bíblica, se não tiver consolidação de oração, se não tiver consolidação em jejum, vira bruxo, feiticeiro. Tem que ter essa base. Para você viver numa dimensão sobrenatural, um jejum por semana é pouco. Para você viver nessa dimensão sobrenatural, eu falo para você, no mínimo, 3 vezes por semana de jejum para começar. Aí você começa a ficar mais espiritual, aí daqui a pouco 5 dias tá pouco para você. Porque você começa a entrar nas dimensões, amém? Você começa a entrar nas dimensões. Então não adianta você querer o sobrenatural sem ter base bíblica, base de adoração, base de vida íntima com Deus na oração, tá? Então vamos deixar de ser crianças espirituais e vamos passar agora a ser de adolescentes para adultos espirituais, amém? Certo? Hoje eu vou pregar sobre o discípulo genuíno, amém? Então abra comigo em Mateus capítulo 10, vou ler uma passagem aqui sobre o discípulo genuíno, amém? Glória a Jesus, aleluia. O discípulo genuíno, aleluia. Eu amo essa passagem. O envio dos discípulos, amém? O discípulo genuíno. Eu sou uma discípula genuína do Senhor. E eu quero que você um dia fale: eu sou uma discípula genuína, um discípulo genuíno do Senhor. Você pode estar debaixo do meu ministério, do fulano de tal. Você pode ser o meu discípulo primariamente. Mas você, antes de ser meu discípulo, você tem que ser o discípulo do Cordeiro. Porque se você for discípulo do Cordeiro, você vai ser um discípulo genuíno, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Jesus envia os 12 apóstolos. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todos os tipos de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 discípulos. E aqui eu quero ensinar algo para vocês. Quando Jesus envia, Jesus já passou tempo com eles. Quando Jesus faz o envio, Jesus já treinou eles. Então, toda vez que você passa por um treinamento, depois você vai ser enviado. Tanto é que a visão do G12 é ganhar, discipular e enviar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, primeiro nós ganhamos uma pessoa para Cristo. Nós consolidamos a vida espiritual dela, certo? Pega a visão. Ganhar, nós discipulamos essa pessoa, ok? E depois nós enviamos essa pessoa. Então, aqui, quando Jesus vai enviar os discípulos, eles já estão treinados. Você vai perceber que os discípulos vão andar com Jesus 3 anos. Nesses 3 anos, os discípulos são forjados, são treinados. Eles vão lidar com dificuldades, vão passar nos testes de fé.
Quantas vezes Jesus está ali com eles no barco, tem a tempestade, Jesus está caminhando sobre as águas, Jesus vai testar os discípulos. Então hoje eu quero que você entenda que o discípulo genuíno, antes dele ser enviado, ele tem que passar tempo sendo treinado. Ele tem que passar tempo sendo forjado. Ele tem que passar tempo. Amém? Então aqui agora Jesus vai fazer o envio. Primeiro Simão, também chamado Pedro. Depois André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Amém? Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão cananeu. Judas, os Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Então aqui a primeira ordem aos discípulos foi: não é tempo de vocês ir para as outras nações. Primeiro vocês vão ao povo de Israel. Então, queridos, os discípulos, eles são incumbidos a levar o evangelho primeiramente a Israel, certo? Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. E aqui eu quero que vocês peguem essa visão aqui. Quando Jesus ele vai enviar todos debaixo dessa magnitude de autoridade para eles executar cura, sinais, maravilhas, para eles executar todas essas coisas. E tudo isso que ele disponibilizou, cure os enfermos, ressuscite os mortos, cure os doentes, tudo está disposto para mim e para você fazer. Tudo aquilo, queridos, que Deus fez, tudo aquilo que Deus disponibilizou aos discípulos está disponível para mim e para você fazer. Olha aqui, não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Amém? Então aqui Jesus falava: olha, vocês serão sustentados pela obra. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saudem-na com paz. Se o lar se revelar digno, que essa paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Pega a visão aqui agora. Toda vez que alguém recusar receber você, ou que alguém te maltratar porque você carrega o evangelho, há uma palavra perigosa e pesada que haverá. Olha só, olha o que o Senhor fala. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa pessoa, que essa cidade, que esse lugar que desdenhou a mensagem que você carregava. Então, queridos, toda afronta que você receber por causa do evangelho, toda afronta que você receber por causa do evangelho, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, ou toda cidade que sofreu juízo, do que para esse lugar, essa casa, essa pessoa. Amém? Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes, simples como pombas. Espertos como serpente, discernimento espiritual. Você está aqui, mas o seu radar está ligado. Você está aqui conversando com uma pessoa, mas você está discernindo o que está por trás daquilo. Queridos, eu sou igual um gato escaldado. Eu tenho muito medo de me associar com qualquer pessoa que possa carregar fogo estranho. E eu recebo muito convite para live, para essas coisas.
E quando eu percebo que tem alguma coisa errada ali, meu Deus do céu, amém? Então, eu vou falar para você hoje, essa astúcia de uma serpente é você determinar se a intenção do coração de alguém é boa, amém? Simples como pomba, queridos, deixa eu falar uma coisa para você, sejam simples, comam em qualquer lugar, se assentem em qualquer mesa, abracem qualquer pessoa. O Senhor, Ele me deu a graça de pregar para toda a classe econômica com entendimento. Se eu pregasse aqui dentro de uma linguagem médica ou teológica, vocês não iriam entender, porque aqui tem pessoas de todas as classes. Querido, você tem que ser simples, você tem que ser humilde, você tem que sentar em qualquer lugar, comer em qualquer mesa, em qualquer prato, em qualquer situação. Se tiver que pegar com a mão, pega com a mão. O discípulo genuíno e verdadeiro, queridos, ele não se importa de ser humilhado por lugares onde não aceita a mensagem do coração dele, ele sacode a poeira das sandálias. O discípulo genuíno, primeiro ele é treinado antes dele ser enviado, ele não pula processos. O discípulo genuíno, pega a visão, ele é humilde, ele come em qualquer lugar, ele compartilha o que ele tem. Ele, queridos, ele vive do evangelho, mas ele compartilha tudo o que tem sobre a vida dele. O discípulo genuíno do Senhor, ele não tem frescura. E se tem alguma frescura na sua vida, seja a hora hoje. Senão você não pode ser um missionário na África, porque lá talvez você vai ter que comer com a mão. Lá talvez você vai ter que comer coisas que você nunca pensou que ia comer. E se você for uma pessoa frescurenta, você não vai conseguir. Então, eu vou fazer uma caravana para a África. Eu vou fazer uma caravana para a África. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O ano que vem, nós estávamos fazendo um alinhamento aqui ontem. Deus trouxe uma rema. O ano que vem eu quero fazer uma cruzada em cada região do Brasil. Cruzada agora no Sul, cruzada agora no Nordeste. E queridos, nós vamos financiar essas cruzadas. Não vai ser ninguém que vai levar a gente não, nós vamos financiar. Eu só quero que vocês já peçam aí na prefeitura um local para nós fazermos os maiores cultos. Vai ser cruzada em cada região dentro do Brasil. Nós vamos para uma cruzada agora tanto. Nós vamos para a cruzada agora tanto. Nós vamos financiar, nós vamos pagar para ir. Nós não queremos que igreja nenhuma patrocine. Não, nós não queremos oferta de ninguém. Porque senão o diabo já entra aí. Nós somos um ministério próspero. Nós vamos fazer uma cruzada, 5 cruzadas no Brasil. São 5 regiões. Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Nós vamos fazer, querido, vai ser algo tremendo, avassalador. Nós vamos fazer nas principais cidades. Amém? E eu quero que você já se prepare. Que nós vamos fazer as cruzadas o ano que vem. E se já vocês que têm influência aí na cidade de vocês, já peçam o estádio, já peçam o local, já vai. Eu preciso só do lugar. O resto a gente dá um jeito. Amém? Mas vai ser algo sobrenatural. Vai ser cruzada de cura, sinais, maravilhas. Então vocês que Deus já coloque aí no seu coração. Amém? Só preciso de um local, de um lugar. E de alguém para ser intermediário. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade. Então o Senhor, quando Ele nos envia debaixo de humildade de uma pomba, manso como pomba, astúcia de uma serpente. Então você tem que ter discernimento espiritual, você tem que ter humildade, porque senão não dá, querido. Então, tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Então eu preciso que você entenda, viver esse evangelho é você jogar sua reputação no lixo, sua vaidade no lixo, o que os outros pensam de você no lixo, porque vai levantar pessoas, autoridades, tribunais contra você. Amém? Minha causa serão julgadas diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito e eles aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão e nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas por causa do Espírito Santo. Pega a visão. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Então, o discípulo genuíno, ele está em espírito todo o tempo.
E quando uma pessoa está em espírito, em consagração, amém? Eu preciso que você entenda. O Espírito Santo vai falar na tua boca. Amém? O Espírito Santo vai falar através de você. O irmão trairá o seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. O evangelho ele não veio para trazer paz não, tá, gente? Ele veio para trazer divisão. Porque por causa de um que se levantar buscando o Senhor, talvez a sua casa toda vai se levantar contra você. E quando isso acontecer, quando esse tipo de coisa acontecer, é porque você é um discípulo genuíno e verdadeiro. O evangelho, antes dele trazer salvação para sua casa, ele tem que trazer divisão. Porque o perfume de Cristo em você vai incomodar quem está perecendo. Isso diz a palavra do Senhor. E queridos, é normal as pessoas se rebelar contra você, te chamar de fanático. Mas quando você estava no mundo, na prostituição, no vício, ninguém se incomodava com você. Agora que você está com Jesus e vivendo santidade, por que está todo mundo preocupado? Porque o diabo que está na cacunda dessas pessoas está incomodando e lançando pensamentos contra você. É desse jeito o evangelho, amém? Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que eu tenha percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como o seu mestre, e o escravo como o seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Então, quando tem os endemoniados incircuncisos, que fala que eu sou herege, que fala que eu sou endemoniada. Porque, queridos, é difícil você fazer um ser humano entender que existe um evangelho de poder ainda. Aí tem gente que vem, e o pior de tudo, é perigoso a blasfêmia contra o Espírito Santo. Queridos, eu não preciso pôr a mão para a pessoa cair. A pessoa cai sem eu pôr a mão. Mas eu já parei de postar esse tipo de vídeo de gente ficando endemoniada. Eu já parei de postar esse tipo de conteúdo porque o povo não entende. Eles acham que é um evangelho de demônios isso. Porque é um povo que não lê a Bíblia. Se Jesus foi chamado de Beelzebul, quem dirá nós, o que nós seremos chamados? Queridos, Jesus, ele é chamado de Beelzebul. Agora você acha que os membros dessa família, que é eu e você, a gente não vai ser chamado de herege? A gente não vai ser chamado de coisa pior? A gente vai ser chamado de religioso? A gente vai ser chamado de tudo que é nome. Mas é um povo incircunciso, um povo que nem a Bíblia ora, fica pegando versículos aleatórios. Pessoas que não entendem que, queridos, da mesma forma que uma pessoa fica endemoniada por causa de demônios, uma pessoa cai também pelo poder e da glória de Deus. E a gente vai ver, João cai como se fosse morto. Na Bíblia nós vamos ver muitos homens sentindo sensação de morte, cai no chão, não aguenta, não suporta. Então eu preciso dizer pra você, toda vez que alguém falar que você é um herege porque você tá caído no chão fritando na presença do Senhor, é porque essa pessoa ela não tem discernimento espiritual, ela não está no espírito, ela tá na carne. E os olhos dela é julgador, e tem um perigo muito grande nisso. Porque quando alguém julga um mover do Espírito Santo, há um perigo muito grande da blasfêmia contra o Espírito Santo. O que eu recebo no meu direct, porque tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita. Queridos, Paulo ficou cego. Paulo caiu pelo poder de Deus. Então eu preciso que você entenda, aquilo que você não experimentou, não julgue antes de você experimentar. Porque é muito perigoso você estar blasfemando contra o mover do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que há perdão para qualquer tipo de pecado, menos pela blasfêmia do Espírito Santo. E tem pessoas hoje que se levantam para perseguir o povo que vive esse avivamento.
E isso é muito perigoso. Aquilo que você não conhece, não experimentou, não julgue, porque você conhece pessoas que são julgadoras. Eu quero que você tome cuidado, porque um dia eu duvidei e eu caí no poder de Deus, para Deus me mostrar que era Ele, mas eu nunca falei mal, eu nunca fiquei julgando, mas dentro do meu coração eu não acreditava. Então eu quero que vocês tomem muito cuidado, amém? É muita palavra contra nós, com certeza. Mas deixa eu falar uma coisa para você, aonde a gente passa, pessoas são convertidas, pessoas vivem a libertação, amém? Então eu preciso que você entenda. Aí tem gente que é tão, gente, ignorante, isso aí é religiosidade. Pra que ficar caindo? Queridos, quando Deus te derruba no chão, Ele tá quebrando dentro de você o seu orgulho, a sua vaidade. Deus tá quebrando coisas dentro de você. Ele tá falando assim, estou te derrubando pelo meu poder, porque eu tô trabalhando dentro de você. Deus, Ele não trabalha só, e a gente vai ver isso lá com Elias, Deus não trabalha só no tornado, no raio, no vento, na chuva, no fogo. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha dentro de uma cura de alma. Queridos, toda vez que você cai no chão pelo poder de Deus, ou Deus está te curando, Deus está te tratando, Deus está te empoderando, Deus está talvez te dando uma experiência de arrebatamento. Amém? Mas só vive isso quem jejua, quem paga preço. Quem tá na carne porque gosta da imoralidade sexual, gosta de ficar vendo novela e série, não vive isso e fica julgando os outros mesmo. É um povo pequeno que está na carne, satisfaz a carne, a língua é quilométrica, perde só o seu tempo falando mal dos outros. Queridos, não se explica o sobrenatural de Deus. Não se explica experiências espirituais. A Bíblia é muito pequena para explicar um fragmento de Deus. A Bíblia é para a gente ter um pouco de compreensão da pessoa de Deus, do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus. Tem gente que quer que tudo esteja na Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem experiências que não vai estar na Bíblia. Mas nós vamos ter homens e mulheres aqui que viveram grandes experiências, que eles vão dizer são palavras inefáveis, que eu não consigo falar. E vai ter experiência que você vai ter que são palavras inefáveis. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então não tenham medo daqueles que ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado. E tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras. E o que sussurro em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Quem que quer matar o corpo? O assassino. Os demônios provocando acidente, uma enfermidade. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E Deus vai destruir no inferno porque você deu legalidade a Satanás. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Olha o que Deus está falando. Quanto que vale 2 passarinhos? É uma moeda de cobre? Mas eu te digo aqui, olha o que Jesus está falando. Nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de Deus. Não há nada no céu e na terra que aconteça sem o conhecimento de Deus. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Agora, aqui está o discípulo genuíno. E eu quero que você entenda. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Existe uma transição onde a gente tem vergonha de anunciar o Evangelho. E você precisa romper com esse tipo de vergonha. O diabo, ele consolida em nós algumas ideologias que a gente começa a ter vergonha de carregar a Bíblia, de falar de Jesus, de evangelizar alguém. Eu quero que você destrone isso hoje. Porque toda vez que você confessa que Jesus é o seu Salvador, o que Jesus fez na sua vida, Jesus vai diante do Pai nas cortes e fala:
Pai, o fulano agora, nesse exato momento, está lá propagando o evangelho. Amém? Não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quando nós estamos em Cristo Jesus, os nossos primeiros inimigos estarão na nossa casa. Talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, talvez é os teus filhos, talvez é a tua sogra, talvez é o teu sogro, talvez é o teu cunhado, a tua cunhada. Eu não sei na sua casa quem se levantou contra você, mas eu vou falar uma coisa para você. A sua luta não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios que estão na vida dessa pessoa. Se alguém te rejeita, não gosta de você, te persegue, é porque essa pessoa está com a legião de demônios no couro dela. E ela rejeita não é a sua vida, é o que você carrega em Cristo Jesus. É o Espírito Santo em você. E você precisa entender hoje que o que essa pessoa rejeita não é sobre você, é aquilo que você carrega, é aquilo que está na sua casa, na sua vida. Então, queridos, quando alguém na sua casa te perseguir, quando alguém começar a falar, você tá fanático demais, pra que ficar orando desse tanto? Eu quero que você entenda, muda a voz e entenda que essa voz não tá saindo dessa pessoa, tá saindo de um demônio que tá ali. Fala pra ele que ele tá fanático, fala pra ela que tá demais. É um demônio soprando essa voz, essas frases na boca dessa pessoa. E isso é a astúcia de uma serpente, é um discernimento espiritual aguçado, que você olha e você fala, não é o fulano, é um demônio agora soprando isso. Amém? E você, para ser um discípulo genuíno, você, além de ser treinado, respeita o processo do treinamento. Tem gente que recebeu a impartição, quero ir pregar o evangelho. Você vai ser esmagado por Satanás. Você tem que ser forjado no fogo primeiro. Não adianta você, queridos, acessou a unção, tá vivendo isso, Deus já te usa. Você tem que passar pelos processos de fogo. Se você não respeitar o processo, o diabo, ele sopra e a tua casa é derrubada porque não tem alicerce. Somente uma pessoa que passou provas de fogo, deserto com o Senhor, vai conseguir permanecer. Então tem que respeitar o processo para você viver o envio de Deus. E você tem que entender que você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, sua casa vai se levantar contra você. E você não pode ter vergonha do evangelho. Amém? A sua casa, os seus piores inimigos, deixa eu falar uma coisa. O diabo ele não está interessado em usar pessoas que não têm influência pela sua vida, não. O diabo vai usar gente de perto, gente do lado. Amém? Quem ama, agora para mim essa parte desse texto é a mais importante de todas. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim não é digno de mim. E tem muita gente aqui nessa live que ama mais o pai e a mãe do que o próprio Jesus. E eu já fui essa pessoa. Hoje eu amo Cristo mais que tudo. E você sabe que por que talvez você ama mais o seu pai e a sua mãe? Porque você não passa tempo com Deus. E não dá para conhecer alguém se você não passa tempo com essa pessoa. Não tem como você falar que ama Jesus mais que tudo se você não conhece Ele. Você só ama alguém numa plenitude ágape se você passa tempo com essa pessoa. Quem ama o seu filho e sua filha, quem ama o seu filho e a sua filha mais que a mim não é digno de mim. Tem muita gente aqui que ama muito mais o seu filho e a sua filha que até o seu próprio cônjuge, que até o Senhor Jesus. Hoje eu preciso que você fale, Jesus, eu amo mais o meu filho que a minha filha, eu amo mais o meu pai e minha mãe, mas eu quero aprender a te amar mais que tudo. A minha vida mudou o dia que eu falei, Jesus, Deus, eu falei pra Deus, Deus, eu não te amo mais que todas as coisas. Eu falei isso pra ficar bonito na fita. Ai, primeiro Deus, depois meu pai. Mentira, Deus, eu amo até um cachorro mais que o Senhor. E eu sou muito sincera com o Senhor agora. Como que eu vou te amar se eu não te abraço, se eu não te toco, se eu não te conheço e nem passo tempo com você? E eu falei, Deus, me perdoa por estar falando isso, mas eu preciso ser sincera. Eu não te amo mais que todas as coisas. Mas a partir de hoje, eu quero entrar num lugar de intimidade e eu quero aprender a te amar mais que todas as coisas. E queridos, eu entrei nesse lugar e hoje Jesus, Deus, o Espírito Santo está acima de todas as coisas. Sejam sinceros com o Senhor. Enquanto você não expor,
o que você pensa e como você sente, Deus não pode tratar você. E Deus, ele trabalha muito na minha sinceridade. Tem dia que eu falo, Deus, eu tô com vontade de matar esse fulano. Deus, é porque eu sou pastora, mas eu já tinha xingado essa pessoa. Deus, segura a minha língua. Deus, me ajuda. Porque senão eu vou bater nessa pessoa. Mas eu tenho que ter o fruto do Espírito, porque eu sou uma pastora. E eu sou muito sincera com Deus nos meus sentimentos. E você acha, queridos, que eu não sou? Não é o óleo da unção que corre na minha veia, não, é sangue. E eu sou braba, vocês sabem disso. Então, eu preciso que vocês entrem a Deus, eu não estou suportando. Amém? Agora pega a visão aqui. Quem se recusa, agora, queridos, aqui, olha só. Vou ler de novo. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho e sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Você sabe o que é a sua cruz? Quem sabe o que é a sua cruz? Qual que foi a cruz de Jesus? O sofrimento dele no madeiro. O que é a minha e a sua cruz? As perseguições. Aquilo que Deus vai tratar conosco. Amém? Se você não assumir a sua realidade, se consertar, viver a libertação e tomar a sua cruz, que é o quê? É viver alinhado com Deus. E dói, queridos, a cruz. Tomar a nossa cruz. Viver a cruz todo dia dói. É uma renúncia diária. É uma renúncia diária. Queridos, a nossa cruz é o nosso ego, é a nossa vaidade, é os nossos pecados. Tomar a cruz todo dia dói, porque você tem que renunciar todo dia a pecado, ego, vaidade, reputação. Você tem que fazer aquilo que às vezes você não quer fazer. Amém? Quem se apegar à sua própria vida perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Jesus vai pedir tudo para você. Jesus vai pedir tudo que você tem. E quando você entregar tudo para ele, ele te entrega tudo de volta. Não tem como ser testado por Cristo se você não entregar tudo para ele. E dói. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. E quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa de um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, Orabaia, Sida, Labaia, Shamanai, certamente não perderá sua recompensa. Eu vou falar aqui agora algo muito forte que eu preciso que você destrava. Existem os dons ministeriais, espirituais e os dons de serviço. E existe um dom de serviço que ele chama hospitalidade. Hospitalidade é um dom. Mas você pode pedir para Deus esse dom. Toda pessoa que vem na minha casa eu preparo um banquete. Eu recebo como um príncipe e uma princesa, qualquer pessoa. Toda pessoa que vai vir na minha casa, eu preparo a cama dessa pessoa, eu coloco o lençol novo, eu passo o perfume, aquele cheirinho no quarto, coloco um presente, a toalha. Toda pessoa que vem na minha casa é bem recebido. A hospitalidade, ela é um dom. É um dom de Deus. É o dom de Marta. A gente vai ver Marta sendo hospitaleira. Mas tem pessoas aqui que não têm hospitalidade. Você chega na casa dela, ela não sabe passar um café para você. E queridos, a hospitalidade, ela abre as comportas do favor de Deus na sua vida. Toda vez que você for receber alguém, e se esse é um servo do Senhor ou um profeta de Deus, entrega o seu melhor nesse banquete. Entrega o seu melhor na recepção dessa pessoa. Hospitalidade é um dom e não é todo mundo que exerce. Tem gente, querido, que não sabe receber você, mas tem pessoas que eles se preparam um dia antes para te receber. Isso é uma chave. Para, queridos, de fazer qualquer coisa. Quando vir um profeta, um pastor na tua casa, eu quero que você entenda. Olha essa palavra aqui. E quem acolhe um justo por causa... vou ler antes.
Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus recebe a mesma recompensa de um profeta. Quem recebe alguém justo, se você receber alguém que é justo, amém? Então eu preciso que você entenda. Existe um dom dentro do serviço de Deus que é hospitalidade. Tem outro que é socorro. Alguém precisa de ajuda, você vai lá, você sai às vezes de madrugada, você vai lá, você dá um jeito. Alguém precisa de uma provisão, você dá um jeito. Você é socorrista do Deus vivo. Então tem socorro, tem a generosidade, tem socorro, tem generosidade, tem o serviço de hospitalidade, amém? Então eu quero que você entenda, a hospitalidade, ela abre o favor do céu. Eu não estou falando, queridos, que você tem que comprar coisas para receber. Dê o seu melhor para essa pessoa que você recebe. Amém? Então, hoje eu quero que vocês entendam. Ser um discípulo genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus, primeiro você tem que passar pela etapa do treinamento. E talvez com você vai ser 3 anos, 7 anos, 6 meses, mas você tem que passar pela etapa de treinamento. Nessa etapa de treinamento, você vai andar em solitude, o Senhor vai forjar você com fogo, com provas. Deus vai exigir de você níveis de fé, níveis de consagração. Aí vai chegar um tempo que Deus vai fazer o teu envio. E quando Deus fizer o teu envio e falar assim, agora você vai começar algo para mim. Agora você vai para as mídias, agora você começa uma célula, agora você começa algo aí no seu trabalho. E quando Deus te mandar, Ele vai te empoderar. E na mesma virtude de João Batista, de Elias, de Eliseu, você vai curar, você vai batizar com o Espírito Santo em nome de Jesus, vai batizar com fogo em nome de Jesus, vai ministrar o batismo nas águas. Você vai, queridos, ter autoridade. E quando você começar a fazer o ID do Senhor, você vai ser perseguido. Vai ter lugares que vão te rejeitar. Vai ter pessoas na sua família que vão se levantar contra você. E você vai se apegar a Mateus 10 e vai entender que Jesus não veio trazer paz, mas veio trazer a divisão. Porque quem tiver com Cristo será odiado dentro da sua própria casa. Mas eu quero que você entenda. Há despojo, há galardão no céu. Então, ser um discípulo genuíno de Deus, queridos. Agora eu quero ler outra parte com vocês. Deixa eu achar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou achar aqui agora para vocês, para que vocês entendam. Nós vamos ter 2 tipos de discípulos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor, glória a Jesus. Estou tentando achar aqui, irmão, demais, glória a Jesus, aleluia. Sabe o que eu estou tentando achar, né? Aquela palavra que Jesus, que o povo fala assim, não expulsamos demônios no seu nome, não fizemos milagre no seu nome. Aí Jesus fala assim, apartem-se de mim. Então vai ter discípulos que vão operar em sinais, mas não vão herdar a salvação. Mateus 7, 22. Mateus, por isso, estou olhando para frente. Mateus 7, 22, abram agora, Mateus 7, 22. Mateus 7, 22 diz assim, Mateus 7, 21, os verdadeiros discípulos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai e que está no céu. Quem que faz a vontade? Qual que é o discípulo que faz a vontade de Deus? Anda em santidade, anda em busca, saiu do pecado, vive debaixo. Queridos, Mateus 7, 21. Então, os discípulos verdadeiros, eles andam debaixo de obediência. Eles estão fora do pecado, estão em consagração. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Por que nunca os conheceu? Porque essas pessoas tinham unção, porque receberam, mas não tinham intimidade. Oh, Deus é forte. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei.
Agora deixa eu falar algo com vocês. Tem pessoas que vão andar debaixo da unção e Deus não tira a unção de ninguém. Mas tem pessoas que têm a unção e a intimidade com o papai. Não adianta você ter unção. Para acessar o reino dos céus, você precisa ter intimidade. A intimidade é o óleo na lamparina. O fogo é a unção que o óleo da lamparina faz. Tem gente que perdeu a presença e só está na unção hoje. Tem muita gente que perdeu a presença e só está na unção hoje. Amém? Tem muita gente que perdeu a presença e só está na unção hoje. E Jesus vai falar, nunca os conheci. Não os conheço. Aí vai falar assim, olha Jesus, mas a gente profetizou. A gente fez coisas, a gente operou curas. A gente fez coisas no seu nome. Amém? E para finalizar, eu quero que vocês abram agora em Mateus 15. Ensino sobre a pureza interior. Abra agora em Mateus 15 comigo. Amém? Queridos, eu quero provocar em vocês hoje nessa palavra santidade. Eu quero provocar em vocês que vocês entendam que servir Cristo não é fácil. E esse evangelho, ele é duro. Se tá fácil servir Jesus, tem alguma coisa errada. Não é fácil. Amém? Mateus 15, ensino sobre a pureza interior. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jesus para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à tradição de líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Aqui, queridos, lavar as mãos antes de comer é doutrina religiosa. E aqui, imagina que hoje os pastores religiosos tá chegando para Jesus e falando: ô Jesus, por que você não tá usando a calça? Por que as tuas discípulas não usam a saia no pé e o cabelo na bunda? Por que, Jesus? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, Jesus? Por que eles não respeitam a doutrina? Por quê? Por que, Jesus? Jesus respondeu: é porque vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus. E por que vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisa mais honrar os seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou ao seu respeito. Jesus está falando aqui: vocês dão vazão mais a doutrinas que aquilo que vocês têm que fazer, que é obedecer os mandamentos, que é fazer a coisa certa. Este povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Tem gente que fala: eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas o coração está longe do Senhor. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Vou ler de novo. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender, não é o que entra pela boca que os contamina. Arabashenelai. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso e com o que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Tem muita gente, queridos, que está num lugar que parece uma planta que é plantada por Deus, mas não foi Deus que plantou. Tem muita gente debaixo do espírito de religiosidade, de doutrinas humanas, mas não está debaixo do ministério genuíno do Senhor. Olha aqui que Jesus vai falar: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. Se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Esse povo, queridos, que se leva pela doutrina, pela religiosidade, é um cego guiando outro cego. Então Pedro disse: explique-nos, Senhor, a palavra de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem.
Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina, pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Eu quero que você hoje quebra toda a religiosidade do seu coração. Queridos, não é porque você não está usando uma saia no pé que você vai para o inferno, não. É o que sai do seu coração, é o que sai da sua boca. Queridos, que o Senhor venha hoje trazer um confronto dentro. O que está fora, queridos, o Espírito Santo ele vai te exortar. A gente tem que se vestir com prudência? Tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muito cego guiando cegos. O que Deus está interessado é no que está dentro do seu coração. Amém? É o que tá dentro do seu coração. Eu vou ler de novo. Tudo que vocês comem passa pelo estômago e vai pelo esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que contamina. Pois do coração vêm os maus pensamentos. Então, do coração brota homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Vamos quebrar toda a religiosidade do nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, certo? A minha versão é uma NVT, ok? Glória a Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, profeticamente, todos os dias, sua casa, sua família. Amém? Um beijo grandão no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Te espero essa madrugada, 2h45 da manhã, sem frescura. Quem não pode vencer o sono, dificilmente vencerá o diabo ou qualquer batalha espiritual. Se levanta na oração da madrugada. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Segunda, tem um culto sobrenatural sobre retaliação espiritual. Beijo no seu coração.